Bem-vindos à aula sobre cosmovisões e ideologias políticas. Nessa aula a gente vai revisar muito brevemente qual é a visão bíblica de política para que a gente possa confrontá-la com as ideologias políticas e entender quando uma ideologia política ela tem elementos ou não do teísmo bíblico e de qual cosmovisão são os demais elementos de cada ideologia. A gente vai falar sobre liberalismo, conservadorismo, socialismo, nacionalismo e também democracia enquanto ideologia. Então, mais uma vez, para que a gente continue fixando qual é a visão bíblica de governo civil, nós sabemos que a autoridade política vem de Deus, os governos civis são instituídos e ministros de Deus, devem ser democraticamente escolhidos dentre homens justos e tementes a Deus e devem ali ter como finalidade garantir e proteger a vida, a liberdade, a propriedade dos indivíduos e punir os que praticam mal, assim como deve promover justiça em todas as esferas. E aí a gente vai para o conceito de ideologia política. A gente já sabe que todo indivíduo tem uma cosmovisão e toda cosmovisão ela está baseada em crenças, em valores, em princípios, naquilo que se acredita e a partir do que se acredita, a forma como eu vou interpretar o mundo. Isso significa que todas as cosmovisões que não estão baseadas na palavra de Deus, elas estão baseadas no próprio indivíduo. Elas são humanas. E como são humanas e o indivíduo é falível, elas também são falíveis. Elas também vão gerar resultados que não serão bem-sucedidos porque são produzidos pelo próprio homem, que é ali falível em si mesmo. Então, toda cosmovisão e, portanto, toda ideologia, que é a teoria que passa a mover qualquer pessoa, ela vai ter uma fonte de mal, uma concepção de mal e vai ter uma concepção também de salvação. O mal é sempre o problema e a salvação sempre a solução para aquele problema. Né? Se a gente vai ao exemplo lá da primeira aula, da pobreza, qual é a origem da pobreza para uma pessoa com a cosmovisão secular? E para uma pessoa animista, lá na Índia? E por a gente ter visões diferentes, certo? A forma de eu interpretar aquele problema é diferente, portanto a solução vai ser diferente. E aí eu tenho soluções variadas. Lá na Índia, como a gente falou, não adianta fazer nada. Eu tenho uma visão de fatalismo. Qualquer intervenção que eu produza não vai levar ao fim da pobreza, porque a pobreza ela está inerente àquela matéria, àquela pessoa que foi pela natureza escolhida para ser pobre, porque é um espírito inferior. Essa é a explicação. Então, eu não vou ter política pública para o desenvolvimento, para a mudança, para a transformação social, porque não existe transformação social nesse contexto. Já no Brasil, como que eu reduzo a pobreza? Ou para aquele secular, pós-moderno, socialista que a gente vai ver, como que eu acabo com a pobreza? Porque para ele vai acabar com a pobreza. A minha visão vai ser qual? Eu preciso redistribuir a riqueza porque o problema está na desigualdade. E se eu acabo com a desigualdade, eu vou ter um fim que é um fim justo. E nessa justiça é que eu vou conseguir, então, reduzir, acabar com a situação de pobreza. Né? Então, as visões vão nos levar para caminhos diferentes. E as ideologias, portanto, todas elas vão ter uma concepção de mal e uma concepção de salvação. E por isso que nós, enquanto cristãos, não podemos seguir ideologias. Porque a gente tem uma outra concepção de mal e de salvação. O mal é o pecado, a salvação é Cristo. Não tem nada além disso. Nada. Então, todo problema social, ele tem uma origem inicial que é o pecado. O homem, ele corrompeu. Jesus reconcilia com todas as coisas, reconcilia todas as coisas nele. Mas ainda assim o homem é pecador, o homem erra, o homem falha.
E se a gente não voltar o tempo todo à origem, a gente não consegue, então, acertar. E a salvação sempre vai estar em Cristo, naquilo que a palavra de Deus prevê, nos princípios, nos ensinamentos, nos mandamentos da palavra de Deus. Então, a ideologia, ela jamais, para um cristão, pode ser seguida ou abraçada sem essa crítica, sem entender o que ela significa. E para a gente estudar cada uma dessas ideologias, a gente sempre vai se perguntar o que gera os problemas sociais ou impede o progresso de uma nação para o liberalismo, para o socialismo, para o conservadorismo, para o nacionalismo e para a democracia. E aí, no âmbito da salvação, qual a solução para os problemas sociais ou, de fato, qual é o tipo de iniciativa que eu tenho que ter para gerar progresso em uma nação? E aí, para isso, nós vamos ter que entender quais os princípios e pressupostos por trás de cada uma dessas ideologias. Lembrando mais uma vez a árvore. Eu tenho a crença, e essa crença vai me levar a um sistema moral, principiológico aqui. Cada ideologia dessa está partindo deste sistema principiológico, com crenças por trás dele, com cosmovisões por trás dele. Vamos começar então com o liberalismo. É muito pouco falado que o liberalismo, ele passou por vários processos de mutação ao longo do tempo. São poucos os autores que têm essa profundidade para analisar cada período histórico do liberalismo com essa perspectiva de que cada um desses períodos está sendo diretamente influenciado pela cosmovisão naquele momento. O liberalismo, ele tem até hoje, século 21, 2023, 5 estágios. Tá? Ele começa lá atrás no protoliberalismo com o Locke. A gente vai novamente trazer o que o Locke fala. A gente tem um período de grande expansão do liberalismo e consolidação como principal ideologia política, que é o liberalismo clássico, até ali o século XIX, início do século XX. Então, o liberalismo ele passa a ser a principal ideologia a nível ocidental, não a nível oriental. Nós começamos, então, o século XX com uma mutação, mais uma mudança no liberalismo, e a gente passa a ter um liberalismo regulador, ainda assim em nome da garantia da liberdade. Vamos para meados do século XX, e aí é uma transformação mais rápida para um liberalismo de igualdade de oportunidades, e hoje a gente está numa fase e num estágio bastante delicado do liberalismo, que é o liberalismo de escolha. E a gente tem que tomar muito cuidado, e eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês, da forma como a gente defende o liberalismo, porque hoje o liberalismo já está muito contaminado aqui pela visão pós-moderna, pela subjetividade, pelo subjetivismo, enfim, e não é mais aquele liberalismo lá atrás que foi concebido, inclusive, com traços da Reforma Protestante e, que foi se perdendo aí ao longo do tempo. Então, quais as características iniciais do liberalismo nesse primeiro estágio de protoliberalismo, certo? Podemos ir aí. Com Hobbes, mais uma vez, a gente viu que para Hobbes, no estado de natureza, naquele estado em que não há o Estado enquanto instituição política, o homem ele é mau e o homem ele produz guerra, ele produz conflito. Ele está ali num estado sempre bélico, sempre conflituoso entre si. Então, uma sociedade que não tem paz, uma sociedade que não tem estabilidade. Tá? E para isso, para que o homem, na visão materialista de Hobbes, de que só importa o meu desejo, só importa aquilo que eu consigo viver, o meu bem-estar, nessa visão materialista, Hobbes vai dizer que a sociedade ela se forma a partir de um contrato social e esse contrato social ele vai ser firmado para que a liberdade, mesmo sob constrangimento, sob restrições, ela ainda produza autopreservação.
e estabilidade política. Então, o que a gente está dizendo é, eu preciso de um Estado, eu preciso de uma instituição política que restrinja liberdades para que eu sobreviva nessa sociedade que só tem homens maus e sempre em guerra. Por isso, em Hobbes, o Estado é necessariamente uma instituição para promover a proteção dos indivíduos. Esse é um princípio bíblico, mas a visão de Hobbes não era bíblica. Embora o que ele estava defendendo ao fim, era sim um princípio do governo civil que a gente encontra na palavra de Deus, ou seja, o Estado é sim a instituição que deve proteger os indivíduos, assegurar a segurança dos indivíduos. Passando para Locke, que a gente já tem aí o segundo estágio. Então, com Locke, o liberalismo ele ganha um formato, ele ganha o tom, os contornos de uma teoria, certo? E a gente entra no segundo estágio. Locke aí é o pioneiro, o pai fundador do liberalismo clássico. Nós estamos falando já no final do século XVII. O livro de Locke é de 1689, segundo Tratado de Governo Civil. Então, lembrem-se que, para Locke, como Locke estava buscando da Bíblia a sua fonte de inspiração, ele foi influenciado pela Reforma Protestante, Locke vê o homem como um homem bom, um homem que no seu estado de natureza, ele é pacífico, ele coopera, ele interage bem uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, quando este homem ele começa a vivenciar das suas liberdades, por sua natureza e pela natureza pecaminosa desse homem, ele passa então a competir entre si. E essa competição, como toda competição, precisa de regra. Se a gente está num jogo de futebol, eu adoro futebol, a gente precisa de regras para que o jogo aconteça de forma justa. Se a gente está em qualquer ambiente, inclusive em sala de aula, a gente tem regras de comportamento para que de fato a aula aconteça. Então, nesse ambiente de competição precisa de regra. E Locke é bem claro, olha, o Estado ele vai trazer essas regras, mas não são regras para tirar minha liberdade, são regras para garantir a minha liberdade. É o contrário. Eu preciso que o Estado promova o meu direito à liberdade. Esse Estado, ele permita que eu continue tendo o direito à vida, ele permita que eu continue tendo a minha propriedade privada, ele permita que eu continue produzindo, gerando riqueza, prosperando, mesmo em face da competição, em face de uma sociedade que compete. Resumindo, então, quando a gente chega no final do século XVII, XVIII, a gente tem um liberalismo que tem algumas características que são importantes da gente sempre ter em mente. A primeira delas, a crença na autonomia humana. Então, se eu prego a liberdade, eu estou dizendo que o indivíduo, de fato, ele deve ser autônomo. O indivíduo, de fato, ele deve ser independente, ele deve ser livre. Livre para viver, para produzir, para ser o seu melhor em qualquer contexto. Segunda característica, o indivíduo deve ser livre para governar a si mesmo e as suas próprias escolhas. Esse é o princípio do autogoverno. Lembrem-se que o governo, na palavra de Deus, não está associado apenas ao governo civil, mas a todas as esferas. Então, eu tenho um indivíduo que governa a si mesmo. Ele escolhe, ele planta o que ele quer e ele sabe que ele vai colher a partir do plantio dele. E se ele plantar mal, problema dele. Mas isso é justo, porque eu garanti que ele escolhesse. Acho tem uma passagem tão interessante
A gente falou um pouquinho do momento em que Josué, né, ele está ali com o povo de Israel ocupando a terra prometida, em guerra, né, porque a terra estava ocupada. E ao final, lá no final do livro de Josué, a gente começa a ver que cada tribo, né, ali já adequadamente posicionada no território, digamos assim, produzindo já, começa a fazer suas próprias escolhas. Ou seja, a liderança de Josué já não era mais tão necessária para alguns ali, porque eles já estavam na sua terra, eles já faziam o que eles queriam, já tinham total liberdade. E é muito interessante que Josué, ao ser questionado, ele vai falar assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vejam que é uma decisão deliberada. Nem a religião Deus impôs ao homem, nem o servir a Deus foi imposto ao homem. A liberdade é total de escolha. Total. Deus poderia ter feito um trato ou programado o ser humano, inclusive programado no sentido positivo, não que a gente é um robô, uma máquina, mas Deus poderia, na grandeza, na soberania, é Deus, é ilimitado, mas não. Até a escolha diária de servir a Deus foi nos dada. E o povo de Israel escolheu. Josué escolheu com a família dele servir ao Senhor. E vejam que a gente estava falando de um contexto que Deus cumpriu todas as suas promessas de 40 anos antes. A terra agora era deles, ele destruiu todos os inimigos. É algo assim para a gente realmente refletir, porque naquela situação, ainda assim o povo de Israel estava pensando se ia servir ou não a Deus. Ainda passava pela mente deles essa escolha. E naquele momento, ainda assim havia escolha. Então Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade de escolha. Obviamente, ele nos deu a palavra dele para nos mostrar qual a escolha deve ser feita. Mas ele nos deu a liberdade, ele não impõe. Terceira característica, as comunidades sadias necessariamente resultam da subordinação aos direitos dos indivíduos. Mais uma vez, o Estado serve à sociedade e agora a sociedade servindo ao indivíduo. É essa a perspectiva. Cada indivíduo é que forma a sociedade que quer. O que significa que a sociedade que nós temos é reflexo direto dos seus indivíduos. Não tem como. Então, se a gente tem uma sociedade corrompida, é porque os nossos indivíduos que formam aquela sociedade também estão corrompidos. Seguindo, o Estado é, portanto, uma comunidade voluntária que resulta dessa pactuação, desse contrato entre indivíduos soberanos. De onde veio a soberania? Gênesis 1, 26 a 28. Quem que deu ao homem a autoridade para dominar, para sujeitar? O próprio Deus. Ele nos transferiu a autoridade. Nós é que estamos no controle. Finalidade do Estado é sempre assegurar a vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Obviamente, isso também tem a sua origem no princípio, no propósito de Deus para a humanidade, como a gente viu. E, portanto, a gente pode, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, resistir e destituir governos civis que sejam tiranos, que sejam opressores, que sejam abusadores. Certo?
Essas são as características do liberalismo clássico. Nós estamos falando de ali até o século XVIII, até o século XIX, e aí no século XX, especificamente, a gente começa a ter uma nova cosmovisão também pautando o liberalismo. Lembrem-se que o modernismo, ele chega no seu auge junto com o liberalismo no século XVIII, e a partir do século XIX, ele começa a ser confrontado com o pós-modernismo. E o pós-modernismo cada vez mais vai ocupando espaço e o modernismo vai perdendo espaço. Como falamos, não existe espaço vazio. Sempre vai ter alguém aqui dominando. E quando a gente chega então no século XX, o pós-modernismo, ele começa cada vez mais a se consolidar, tanto na filosofia como nas áreas aplicadas de conhecimento. Aqui a gente tem um marco, que é o início do século XX, que é a criação da Escola de Frankfurt, que é justamente a instituição que vai trazer o Manifesto Comunista para a prática. O que Marx falou estava muito distante, estava muito utópico e pouco aplicável. Gramsci e outros pensadores e outros teóricos que vocês com certeza já ouviram falar, eles vão traduzir o socialismo, o Manifesto Comunista, para o dia a dia, para uma cartilha de como fazer. E aqui é justamente nesse momento que a discussão da Escola de Frankfurt, ela começa a influenciar aquela visão de mundo modernista que tinha sua principal expressão política e econômica no liberalismo, dentro dos Estados Unidos da Europa. E vejam que, quando eu começo a misturar visões, a gente vai perdendo características. Então, nesse terceiro estágio do liberalismo, o liberalismo ele vai se curvar a um Estado maior. Ele vai se curvar àquela liberdade negativa de Hobbes, que não era a liberdade positiva de Locke. Eu passo agora a questionar se, de fato, a liberdade, ela gera resultados positivos mesmo. Ou é restringir a liberdade que vai gerar a justiça, a prosperidade? Esse é o Estado regulador. 1930 é o momento-chave que a gente tem. A crise de 1929, todo mundo vai lembrar na história, a crise profunda econômica que a gente tem num período ali entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? A gente tem, então, um Estado que é questionado e esse Estado, ele passa, então, a intervir na liberdade econômica. E essa é a primeira liberdade que está em xeque, a liberdade econômica. A gente agora está com todas em xeque. Mas ali, em 1930, a primeira liberdade que é e sofre a intervenção do Estado é a liberdade econômica, por causa da crise do capitalismo industrial. Então, a gente tem aqui esse período de acumulação excessiva de capital sendo a justificativa para a intervenção do Estado. E a justificativa, ainda assim, vem dentro da teoria liberal. Olha, eu estou intervindo agora justamente para assegurar a liberdade. É o mesmo argumento. Visão distinta, mas o mesmo argumento. Agora a gente precisa intervir, porque é outro contexto. O Estado regulador, ele é então autorizado e passa a ser legitimado para proteger a liberdade dos indivíduos da injustiça socioeconômica. O que estava por trás? Uma grande desigualdade socioeconômica. E aí eu começo então a dizer que a desigualdade socioeconômica significa injustiça socioeconômica. Eu passo então a associar
desigualdade socioeconômica com injustiça. E quem é o culpado? O capital. Mas quem é culpado pelo capital? A burguesia. Mas quem é a burguesia? A família cristã. E que família cristã é essa? Formada por homem e mulher, que tem uma visão bíblica. Aí puxa o fio, então a gente tem que chegar onde? Na religião. A gente tem que chegar na crença. A gente tem que chegar na fé. A gente tem que chegar justamente nessa visão de mundo e distorcer essa visão de mundo. E isso, Gramsci foi perfeita ao pensar. Brilhante. Para o mal. A cartilha estava perfeita. Eu chego na religião e na filosofia, eu domino essas partes, eu influencio artes e mídia, eu mudo a cultura, e aí todo o resto, gente, nada de braçada. Vamos lutar lá na frente, na legislação, na economia, na política, não tem mais jeito não. Vão nadar de braçada, como estão nadando de braçada. A origem, eu concedo, eu abro mão de um princípio, porque a minha visão já está distorcida. Eu já não tenho a visão mais bíblica. Eu estou num contexto em que a minha visão é secular. E aí eu interpreto um fenômeno de forma equivocada. Eu dou uma solução equivocada. Então nós temos aqui um momento de estado regulador em que a restrição econômica é real. É real. Em nome de uma luta, de um combate contra a desigualdade socioeconômica e contra a injustiça social, a injustiça socioeconômica como um todo. Ao mesmo tempo, a gente tem nações democráticas, nações representativas, e a gente viu Mill influenciando esse processo no final do século XIX, início do século XX. Temos também um Estado com uma burocracia formada, uma administração pública impessoal, hierarquizada, blindada. Quem estudou Max Weber? Praticamente, aqui Weber ele perpassa, né, diversas áreas de conhecimento. Weber era um cristão com cosmovisão e ele vai dar algumas pinceladas disso quando ele vai falar sobre a burocracia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma influência aqui já de uma visão secular. E nós temos os cargos públicos alocados por mérito, que é uma herança também cristã. Passando, o Estado regulador, ao conceder, ao abrir mão da liberdade em todas as esferas, ele começa então a se curvar cada vez mais para a visão pós-modernista, secular e cada vez mais ser influenciada. Nós chegamos então ao estágio de igualdade, de oportunidade do liberalismo, certo? Então, os estados liberais, ali em meados do século XX, 1945 em diante, no pós-guerra, eles começam a se transformar em um estado de bem-estar social. É muito interessante que as pessoas associam o estado de bem-estar social ao socialismo. Não é. O estado de bem-estar social, ele é uma decorrência do estado liberal. O que está mudando é a forma de atuar o Estado e a forma do Estado garantir certas liberdades. A gente não tem hoje no mundo, a não ser a Venezuela, que é um exemplo muito recente, ou Cuba, a China muito pouco, em algumas esferas só, um Estado que seja realmente socialista, teoricamente falando. O restante é todo liberal, mas nas várias formas que o liberalismo foi tomando. Só não se fala. Só não se discute, mas são estados liberais. E aqui, quando a gente chega nesse estágio, 1950 em diante, nós vamos ter um estado que cada vez mais intervém na sociedade, ou seja, outras liberdades vão sendo cada vez mais
restringidas em nome da liberdade. É contraditório? É. A visão está equivocada. A gente volta lá em Hobbes é 1500, né? E 61, se eu não me engano. A gente vai voltar lá de novo em Hobbes. 1651, perdão, século 17. A gente vai voltar lá em Hobbes e é como se a gente estivesse lá atrás e vivendo Hobbes de novo. Ou seja, mais uma vez eu estou dizendo que o Estado, ele precisa restringir liberdade para que haja liberdade. É o que está por trás do estado de bem-estar social. Eu passo a intervir na sociedade. Qual o problema? Quem está na sociedade? Quem forma a sociedade? A família. E aí, quando eu abro essa porta de intervenção na sociedade em nome da igualdade, da liberdade, eu também abro para o Estado. E aqui o Estado não é um ser supremo, são pessoas, né? Governando. Eu abro para esse grupo que está exercendo o governo civil intervir em todas essas esferas, em nome da liberdade, em nome da justiça, em nome de qualquer coisa. Somos nós mesmos, enquanto sociedade, que fomos tirando de nós o controle e passando para o Estado. Não somos mais nós que controlamos o Estado, agora o Estado que nos controla. E quem fez isso? Nós, enquanto sociedade. O Estado não mais serve a sociedade agora que serve o Estado. Tudo isso dentro do liberalismo. O estado de bem-estar social, então, ele vai se materializar pela garantia dos direitos sociais dos indivíduos. Ah, Viviane, mas você está falando que nós não temos que ter direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, ao lazer? Não. Temos que ter. Tudo isso é Bíblia. A educação, a saúde, o lazer, o bem-estar. Deus, ele cria a humanidade para viver os céus na terra, o reino dele na terra. O que nós estamos dizendo é, qual é a esfera que deve, de fato, assegurar cada uma dessas coisas? É o Estado? Não. Aqui está o problema. Nós tiramos da sociedade o controle de certas áreas e transferimos para o Estado. Mas não é o Estado que deve controlar essas áreas. Quais são as duas finalidades mesmo do Estado, do governo civil? Segurança, correto? Proteger as pessoas de bem e punir as pessoas de mal e garantir a justiça. Não é o Estado que provê educação, não é o Estado que provê saúde, não é o Estado que provê direito social. Mas hoje é o Estado que provê tudo. A gente inverteu a lógica. O Estado, ele está em tudo e ele comanda tudo. E a sociedade, ela é escrava do Estado, ela é refém do Estado. É uma verdade dura, mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Nós fomos nos afastando cada vez mais da visão bíblica de política, de Estado, de governo civil. E a gente chega no estágio atual do liberalismo, que é o estado de escolha. Esse é o perigosíssimo. Aqui, o liberalismo já está totalmente dominado, influenciado pelo pós-modernismo, pela visão de subjetividade, enfim, tudo isso misturado. Então, a gente tem uma revolução afetiva acontecendo. Essa revolução afetiva, ela tem uma justificativa que é justamente garantir a liberdade. Para que
o ser humano seja completo, seja feliz, ele precisa ser livre, inclusive internamente, naquilo que não é palpável, naquilo que não é comprovável, naquilo que não é objetivo. Então, eu tenho aqui a subjetividade tomando conta de todas as esferas, no que a gente chama de revolução afetiva, e eu começo a ter um dilema que é insuperável para o liberalismo. Insuperável. O individualismo sem limites, precisando de limites. Se eu estou dizendo que para que o ser humano ele seja totalmente feliz, totalmente, tenha uma vida totalmente prazerosa, tenha o bem-estar individual máximo, maior nível de bem-estar possível, eu preciso assegurar todas as liberdades, eu chego aqui no limite, na contradição de que, para eu assegurar todas essas liberdades, eu tenho que ter um Estado também que restringe liberdades. Um Estado também que coloque limites para que o outro, ele não fira a minha liberdade. E isso vai ficando insustentável. Não tem regra que dê conta de uma liberdade extrema e uma liberdade inexistente ao mesmo tempo. A gente fica numa queda de braço. Não tem como. Se o Estado intervém, é inevitável que ele expanda. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero um Estado que invada a minha liberdade. Mas como? Se ele precisa intervir. É contraditório. O resultado, o Brasil, um Estado grande e fraco, corpulento, flácido, capaz de dar, mas não de liderar para o desenvolvimento, para aquilo que de fato gera prosperidade. Eu dei o exemplo do Brasil porque a gente conhece nosso país, mas o mundo todo, os estados liberais, chegaram nesse estágio. Resumindo então, vejam só a aplicação das ideias liberais para cada esfera que nós temos. Olha que interessante. Então, na jurisdição pessoal, na esfera pessoal, o liberalismo ele vai dizer que a vida, a liberdade, a propriedade privada devem ser garantidas pelo Estado. E aí, este Estado e a forma dele assegurar vida e liberdade estão variando aí ao longo do tempo. Mas o princípio é o mesmo. Eu, enquanto indivíduo, numa sociedade, abro mão, contratualizo, pactuo para que um Estado, em meu nome, assegure vida e liberdade. Na jurisdição familiar, no estágio atual do liberalismo de escolha, tipos diversos de família, é liberdade. Verdade. Não há limite. Inclusive, esta mudança de concepção de família. Eu trato família somente como família natural, o restante como união de outras pessoas. Mas está muito comum todo mundo falar de famílias. E já incorporou em si, no seu vocabulário, essa concepção alargada em que cada um escolhe e dita o que é família. Isso está dentro do liberalismo, assim como o casamento. Da mesma forma, qualquer escolha. E a educação para o liberal, realmente ela pertence ao pai e à mãe. Mas dentro de uma família, que é um outro tipo de união de pessoas, também pertence ao pai e ao pai, à mãe e à mãe. Ao pai, à mãe e à mãe, ao que tiver. Na jurisdição econômica, que é a segunda aí, a gente vai ter então um mercado livre, mas regulado.
Então, eu vou dizer para onde que o mercado vai. Eu vou dizer quais são as regras do jogo. Na jurisdição eclesiástica, eu vou ter a liberdade religiosa, mas numa visão secular, o Estado laico, ele passa a ser, inclusive, questionado. E aí se confunde laicidade com laicismo, a gente não precisa entrar nisso, todo mundo sabe, mas aí começa nessa discussão. E na jurisdição política, a gente tem um governo democrático com estrutura mínima e baseada no mérito, promotor de segurança e justiça. Isso sim, um liberalismo aí que vai trazer princípios que são próximos ao da palavra de Deus. Com um arranjo social que é baseado na propriedade privada, e isso a gente tem que realmente memorizar. A propriedade privada não apenas material, como a casa, como o carro, como posses, mas eu mesmo, eu, enquanto governante da minha própria vida, das minhas próprias escolhas. Para o liberal, então, a fonte do mal é a restrição à liberdade e a salvação é a própria liberdade. Perfeito? E aí a gente confronta isso com a Bíblia, certo? O que a gente precisa entender? Que para a Bíblia, a gente vai precisar tomar alguns cuidados em relação ao liberalismo atual, sobretudo na jurisdição pessoal e familiar. Por que na jurisdição pessoal e familiar? Porque é onde o vírus do subjetivismo está atuando. É onde a revolução afetiva está transformando. Gente, a gente não vai falar sobre revolução afetiva, mas o inimigo, e a gente aqui tem, né, o discernimento espiritual, ele chegou onde ele queria. Ele chegou na identidade do ser humano. Quando ele chegou na identidade do ser humano, ele chegou no próprio Deus. Porque a identidade do ser humano é justamente a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele atinge a identidade, ele está atingindo o próprio Deus. Ele poderia atingir a esfera econômica, como já atingiu, com outras ideologias, com outras visões. Ele poderia atingir a esfera política, como ele já atingiu, mas agora ele está atingindo Deus. O ser humano perdeu a identidade de ser portador da imagem e semelhança de Deus. A revolução afetiva, a meu ver, é o movimento mais perverso, mais diabólico de todos esses que a gente já falou e poderia ter falado ao longo de toda a história da humanidade. Esse movimento, ele vai na origem, na vontade de Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Começa ali, na identidade. Se eu perco a identidade de portador da imagem de Deus, de alguém que tem os atributos de Deus em mim, acabou tudo. Não tem o fecundar, o multiplicar, o encher a terra, o nosso mandato social. Não tem o movimento, o mandato desenvolvimentista, sujeitar e dominar. Acabou tudo. Foi na origem. Na origem. Então vejam que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente assume posicionamentos. Porque esses posicionamentos, eles trazem por trás dele visões, crenças, e muitas vezes a gente esquece que eles estão embasados nessas visões e nessas crenças. Vamos passar adiante, vamos falar de conservadorismo. Conservadorismo hoje, para a literatura, ele é e não é uma ideologia. Vocês vão entender
Por quê? Então a gente começa perguntando: eu considero o conservadorismo uma ideologia? O que é, afinal, o conservadorismo? Porque está aqui no mesmo bojo, né? A gente fala, eu sou liberal conservador, eu sou socialista conservador, existe, tá? Eu sou nacionalista liberal, eu sou nacionalista socialista também. O conservadorismo, ele cabe em qualquer lado e o nacionalismo também. E por isso que se discute o que de fato é o conservadorismo e depois a gente vai tratar do nacionalismo. Para o David Koyzis, que é o autor aqui principal dessa nossa aula, ele não é uma ideologia em si. Por quê? Porque a expressão dele varia de nação para nação, de tempos em tempos, que é diferente do liberalismo. O liberalismo é aqui no Brasil ou lá no Japão. É? O conservadorismo não. O conservadorismo depende de onde você está. É? Então, é muito difícil dizer que o conservador ele consegue se unir em torno de uma visão única. Por quê? Porque vai depender da cosmovisão aqui por trás. O conservador na China não é o conservador no Brasil. O conservador hoje na Holanda não é o conservador nos Estados Unidos. Por quê? Por que o conservadorismo vai pregar? O conservadorismo vai pregar a defesa da tradição. E a tradição, ela varia. Em cada lugar, ela é uma. Então, eu não posso falar, não, porque eu sou uma pessoa conservadora e tudo para um chinês, porque o chinês vai interpretar na visão dele, na tradição dele, o que é ser um conservador. Outra característica, então, do conservadorismo é que ele vai ser totalmente avesso a reformas, a mudanças, a transformações, justamente porque aquilo vai impactar diretamente a tradição, certo? Então, tudo que traz algum tipo de alteração no status quo, na condição existente, vai trazer um certo incômodo ou resistência ou até mesmo um combate para o conservador. Porque o que ele quer é um estado permanente em relação àquilo que existe e àquilo que ele acredita. Certo? Por isso a palavra conservador, né? Justamente porque ele é avesso a mudanças. Então, o conservadorismo, ele tem um credo, ele está baseado na sua própria tradição. Ele sempre vai ser local e nunca globalista. Ele sempre vai ser patriota e nunca cosmopolita. Ele sempre vai ser voltado para a família, para o local e nunca para o Estado, para o todo, porque as tradições vão variar. Esse é o conservador. Ele trata sempre do ambiente micro, o ambiente próprio, onde aquelas tradições que ele tem, aquela cultura que ele tem baseada nas suas crenças, baseados nos seus ideais, vão existir ali. Perfeito? Quando a gente vai, então, para as jurisdições, as diferentes jurisdições, e a gente observa como que o conservadorismo vai se aplicar, nós temos que, na jurisdição pessoal, vida e liberdade podem ou não ser garantidas pelo Estado. Por quê? Porque não depende do Estado, depende da tradição. Se é uma tradição em que há ali, de fato, a garantia da liberdade, haverá liberdade, mas pode ser uma tradição escravocrata, que não tem liberdade, e vai continuar sendo assim. E não haverá incômodo. Se eu for hoje para a China, a gente tem uma divisão social muito clara na China. E a China é um país conservador. Então, se a gente olhar para a China, por exemplo, que é um país conservador dentro da sua tradição, você vai ver que não existe nenhum esforço do Estado para que haja a liberdade.
Por quê? Porque a tradição chinesa não é uma tradição que vai, de fato, valorizar, que vai pregar a liberdade. Nunca foi. A visão é animista, não é a visão teísta. Vejam então que na jurisdição pessoal vai depender da minha tradição. Ter ou não liberdade, ter ou não ali um Estado que garanta a vida ou não garanta a vida, certo? Na jurisdição familiar, da mesma forma, a família, a configuração da família vai depender da tradição, certo? Então, dependendo da cultura local, da tradição local, das crenças, eu vou ter, então, uma família natural que é defendida, que é valorizada, que é promovida ou não. Na esfera econômica, da mesma forma, nós vamos ter um cenário que depende completamente de qual é a tradição daquele país. E assim para todas as esferas. O conservadorismo, ele será justamente a defesa da tradição. E aí a gente pergunta, qual tradição? E aí a tradição vai variar de tempos em tempos, de locais para local, e cada um vai ter uma tradição. Então o conservador, ele é diferente em cada nação do mundo. E se a gente confrontar isso com a Bíblia, a gente vai perceber que o conservadorismo, enquanto ideologia, enquanto essa forma de pensar e de defender, a gente vai ter aí dificuldade para encaixar dentro da cosmovisão teísta, da cosmovisão bíblica, enquanto ideologia. Não significa dizer que quando eu prego os valores bíblicos, quando eu defendo a família natural, quando eu defendo a educação pelos pais, quando eu defendo a liberdade não subjetiva, mas a liberdade objetiva, quando eu defendo a propriedade privada, eu não estou defendendo a tradição cristã e, portanto, eu não estou sendo conservador. Estou sim, mas eu preciso entender que o conservadorismo em si, enquanto movimento, ele não necessariamente é cristão, não necessariamente prega o cristianismo, não necessariamente está embasado numa cosmovisão teísta. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode refletir qualquer visão de mundo, qualquer crença. E aí a gente tem que ter essa concepção de fato de que eu sou uma conservadora cristã, eu defendo XYZ, assim como eu tenho um conservador que defende outra tradição. E vai ser chamado de conservador também. Dando sequência, então, a gente já viu o liberalismo, já viu o conservadorismo, vamos ao socialismo, que é justamente a ideologia oposta ao liberalismo. Interessante dizer que existem vários socialismos, né? O socialismo, ele não surge como uma corrente de pensamento única. Ele surge com várias correntes ali dentro, vários tipos de socialismo. Claro que o socialismo radical é o mais conhecido, que é o de Marx e Engels, mas outros ali competiram no final do século XIX, início do século XX também, dentro dessa ideologia política. Então a gente tinha o socialismo brando, que era justamente uma interferência na comunidade, na sociedade, para promover a igualdade material. O que é a igualdade material? É justamente a igualdade de recursos, a igualdade em que eu consigo ter as mesmas oportunidades, eu consigo ter os mesmos tipos de acesso para que exista justiça. Lembrando, gente, que o socialismo ele se apega muito a promoção dessa justiça social por ter para ele uma associação direta com a desigualdade social e econômica, a desigualdade socioeconômica. Então, o tempo todo, o que
o que se discute é como chegar neste modelo de sociedade justa que seja igual, porque existe aqui uma crença de que a igualdade é o pressuposto da justiça e não há justiça sem igualdade dentro do socialismo. A gente tem o socialismo democrata, que a gente tem inclusive partido político no Brasil com esse nome, né? Que vai prever que as intervenções governamentais é que vão promover a igualdade, ou seja, a igualdade ela depende de uma atuação direta do Estado, é o estado de bem-estar social para a visão socialista, não para a visão liberal. Então, é o Estado que ele por si só atua em todas as esferas da vida e é ele que vai promover a igualdade em todas essas esferas para que se chegue à justiça. E a gente tem o socialismo radical, que é o de Marx e Engels, que vai dizer que para a gente chegar a essa igualdade, a gente tem que ter uma revolução. Sem revolução, Estado nenhum dá conta, reorganização comunitária nenhuma dá conta. Eu preciso que a classe trabalhadora se organize e se rebele, que tome o Estado, tome os meios de produção, tome as propriedades privadas, ou seja, que a classe trabalhadora, na visão do Marx, ali naquele final do século XIX, a classe oprimida, ela tome o poder político, o poder econômico, o poder social, o poder familiar em todas as esferas. Então, o socialismo utópico, que é o socialismo brando, o primeiro, ele vai nascer também no século XVIII com um autor chamado Henri de Saint-Simon, certo? E ele vai, como nós dissemos, trabalhar por uma sociedade em que a própria sociedade se conscientize da importância de dividir igualmente todas as coisas, todos os recursos materiais, para chegar a essa tão sonhada igualdade, a esse sistema justo em todas as esferas. Esse é o socialismo utópico. Certo? Nós, enquanto sociedade, temos capacidade. Vejam que tem aqui aquele movimento romântico dos Rousseau. O homem é bom, o homem é capaz de cooperar, o homem, ele está, assim, apto e tem a capacidade de doar, de se entregar pelo outro, ou seja, existe uma visão romântica do homem dentro do socialismo utópico. Esse homem pode se reorganizar, esse homem pode gerar ali um sistema que divida tudo igualmente, que seja, né, que possibilite igualdade material para todos e seja um sistema justo. Já o socialismo científico radical de Marx e Engels, no final do século XIX, final não, primeira metade, né, o Manifesto Comunista é 1848, certo? Ele vai trazer o contrário, ele vai dizer, olha, essa sociedade não tem jeito. Essa sociedade, ela está baseada em algo que a gente chama de família. E essa família, ela tem crenças, essa família, ela tem uma visão de mundo que por si só é problemática. Essa visão de mundo é baseada na liberdade, na propriedade privada, na produção, na acumulação de riqueza, na geração de riqueza. Não tem como. O socialismo utópico não existe, isso é balela. Por quê? Porque o que a gente precisa é justamente mudar, transformar essa sociedade. Essa sociedade não tem jeito. E aqui o que Marx vai dizer é que a vida social, a própria sociedade e o seu arranjo é que geram opressão, exploração, desigualdade e, portanto, injustiça. O problema está no arranjo social. E esse arranjo social, ele está baseado na propriedade privada de certas famílias, famílias cristãs, com uma visão de mundo específica, que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza, mas que isso, ao mesmo tempo, gera desigualdade e gera injustiça. Por isso, então, eu preciso revolucionar. E essa palavra revolução, ela está muito presente no socialismo. Hoje em dia,
como é uma palavra muito forte, eles mudaram um pouquinho e estão usando algumas palavras que soam mais bonitas. É o politicamente correto. Problematizar, analisar criticamente, questionar, desafiar. São verbos que já estavam presentes ali em meados do século XIX e estavam imbuídos de uma ideologia por trás, de uma cosmovisão por trás, que é essa de destruir o cerne de todas as coisas, que é a visão bíblica de sociedade, de economia, de política, enfim, para todas as esferas. Um trechinho do Manifesto Comunista, para quem nunca leu, não teve esse privilégio de ler o Manifesto Comunista, vale a pena. Tá? Sobre o que assenta a família atual, a família burguesa, sobre o capital, o proveito privado. Completamente desenvolvida, a família, ela só existe para a burguesia, ou seja, a família ela é privilégio da burguesia. O proletário, o trabalhador não tem família, mas por que ele não tem família para o Marx? Ou tem uma família, entre aspas, destruída na visão de Marx? Por quê? Porque o trabalho, o capital é a razão, a justificativa para essa família não se sustentar. Ele trabalha tanto, ele é tão oprimido no seu lugar de trabalho que ele não consegue ter uma vida familiar. Essa era a visão do Marx. Marx estava ali no auge da Revolução Industrial. Realmente isso acontecia. Mas o problema não estava na família nem na propriedade privada. Mas Marx não tinha a cosmovisão bíblica. Ele tinha uma outra visão, então ele vai explicar a partir da sua visão. Certo? E aí ele vai dizer que, mas ela encontra seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública. Ou seja, a vida fora do lar, a bebedice, os vícios, enfim. A família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar desse complemento. Que complemento? Do capital, da propriedade privada. Então, eu tenho que fazer todo esse processo de trás para frente, para mudar a sociedade. E elas vão desaparecer com o desaparecimento do capital. Eu trouxe uma frase do Luiz Felipe Pondé para vocês, que todos conhecem. Não é cristão, não tem cosmovisão cristã, muito pelo contrário, mas ele, mesmo nesse contexto de pós-modernismo, ele entende e entendeu o que Marx estava falando. E ele vai dizer, engana-se quem acha que propriedade privada no socialismo seja apenas sua casa. Não! A primeira propriedade privada que existe é invisível, é sua alma, é seu espírito, é suas ideias, é sobre elas que a oligarquia de esquerda avança a passos largos. Em nome da justiça social, ela silenciará a todos. Então vejam que quando o Pondé ele vai tratar da propriedade privada muito além do que é material, do que é palpável, ele vai no cerne da questão. A gente não tem apenas a casa, o carro, enquanto propriedade. Nós temos nós mesmos enquanto a primeira propriedade. Nós temos a nossa família enquanto a segunda propriedade. E aí sim, as demais vão sendo acrescentadas aqui. A gente está falando de tudo isso. Nós estamos questionando a propriedade privada em todas as suas esferas. Não apenas a material, que muitas vezes a gente pensa, porque o socialismo é uma teoria econômica ou uma teoria política. Não, é uma teoria completa. Que está em todas as jurisdições, que está em todas as esferas, perpassa tudo. Vejam então que o que é o socialismo em termos aí de jurisdições?
Se a gente for para a jurisdição pessoal, o socialismo, ele vai dizer que vida e liberdade precisam ser cedidas para o Estado no início e quando a gente chegar no comunismo para a comunidade. Então, eu nem costumo falar de comunismo porque comunismo é o estágio final, certo? Nós temos todo um processo anterior e, teoricamente falando, o embasamento que nós temos é socialista. Certo? Então, o comunismo é o fim que o socialismo quer alcançar, que é justamente uma sociedade que vive em completa harmonia, apenas em comunidade, vivendo, e aí eu vou lembrar vocês dos nossos teóricos políticos, vivendo um estado da natureza sem o estado formal. É como se a gente regredisse, mas para o socialismo a gente estivesse progredindo de volta para o estado da natureza. Um estado em que não há autoridade política, mas sim cidadãos, indivíduos convivendo de forma igual, no sentido de que todo mundo tem a mesma coisa e essas coisas não são de ninguém, mas são de todos. Isso vai existir sim, gente, no céu só. Na terra, jamais, jamais. No jardim do Éden, antes do pecado. Enquanto existir o pecado, isso aqui nunca existirá. A natureza humana não permite, o pecado não permite. Perfeito? Então vejam que, por isso que a gente fala que é algo utópico o comunismo. Porque o fim dele é impossível. Se fosse possível, a gente teria uma outra Cuba hoje, depois de tantos anos, de tantas décadas. Uma outra China. Nunca será possível. Vejamos a Venezuela, quem sabe a Venezuela daqui a um tempo vai virar uma comuna? Claro que não. Claro que não. Jurisdição familiar, diversidade de relações. O problema não é a família? Eu tenho que abolir a família. A família tradicional, burguesa, cristã é o problema da sociedade. Então, eu tenho que abolir a família. Eu vou pregar relações diferenciadas, diversas. Porque a família, no molde cristão, ela é fonte de mal, ela é fonte de problema dentro do socialismo. E como eu preciso transformar a família, a educação nunca pode ser dada no âmbito familiar. O Estado precisa tomar as rédeas da educação. Eu preciso de um Estado que, de fato, eduque os meus filhos. E aqui a gente volta lá ao liberalismo no seu último estágio. Veja que o liberalismo ele foi abrindo mão, foi cedendo, a sociedade liberal foi cedendo para o Estado, e hoje a gente tem, tanto no liberalismo quanto no socialismo, um Estado que controla também os direitos sociais. Não tem diferença mais. O Estado aqui nos dois intervém. Certo? Propósitos diferentes. Mas o Estado é interventor nos dois. Para o liberalismo, para assegurar a liberdade. Para o socialista, porque de fato eu preciso tirar a liberdade para que a gente chegue ao resultado final. Na jurisdição econômica, o que a gente tem? A gente quer chegar a uma propriedade coletiva, onde não existam mais meios de produção privados, não exista mais trabalhador e empresário. Não tem essa divisão social, econômica mais. Então, todo mundo é dono dos seus meios de produção. Era o sonho do Marx, é acabar com o capital.
Tanto que ele tem, né, o livro O Capital do Marx, que é uma delícia também de ler, são vários volumes, né, gente? E hoje nas universidades, na ciência econômica, por exemplo, na ciência política, eu me lembro direitinho que eu passei 4 semestres estudando o Capital. Economia política 1, economia política 2, economia política 3, o negócio não acabava, economia política 4. Não pode acabar porque só se ensina essa teoria? Você é doutrinado na narrativa socialista? Jurisdição eclesiástica, intolerância religiosa. Não pode haver, porque a base da família, a base da propriedade privada é religiosa. Eu tenho que destruir a religião. Não tem como. Por isso que o socialista, que de fato sabe o que é o socialismo, porque a maioria não sabe não, tá, gente? A maioria não entende não. A maioria se diz socialista, se diz justiceiro social, mas nem sabe o que está falando. Tá? Mas o que sabe, ele é intolerante a qualquer religião, a qualquer uma. E por fim, na jurisdição política, nós precisamos ter um governo do proletariado, com um Estado inicialmente máximo para tomar conta de tudo, até que a gente chegue numa sociedade igual, justa, na visão do socialismo e na comuna. Perfeito? Obviamente, não tem como ser socialista cristão. Não tem. De nenhuma forma. Então, o cristão que ele se diz socialista, ele precisa voltar à Bíblia e ler de Gênesis e Apocalipse, orando para que o Espírito Santo revele para ele a verdade. Não tem como. Não existe nenhum princípio no âmbito do socialismo que seja bíblico. No liberalismo nós vimos que tem, isso foi mudando ao longo do tempo e se perdeu até os dias atuais em muitas coisas, mas no socialismo não tem. Então não tem como, até pela origem do socialismo. Se eu tenho uma ideologia que já nasce com uma cosmovisão secular no âmbito do pós-modernismo, não tem como salvar. O liberalismo não, ele nasce com uma cosmovisão bíblica num outro contexto de reforma protestante. Então, a origem já diz tudo aqui, não tem como. Então, o socialismo, a gente não consegue, de fato, tirar dele nenhum princípio que seja realmente associado a palavra de Deus, certo? Então, na palavra de Deus, a gente tem vida e liberdade garantidos pelo Estado, família natural, casamento entre homem e mulher, educação dos filhos pelos pais, mercado livre, livre iniciativa, liberdade religiosa, um Estado mínimo que garanta segurança e liberdade, que promova a justiça, ou seja, não tem como associar socialismo à Bíblia. Seguindo, nacionalismo. O nacionalismo é como conservadorismo, certo? Ele vai depender ali, não da tradição, mas vai depender do seu contexto nacional, né? Então, a gente tem no nacionalismo a defesa por aquele território, por aquela cultura que se estabelece naquele território. Então, a nação, para mim, é o que de fato importa. É onde eu vivo e as características desse lugar que eu vivo que importa para mim. O nacionalista, ele se sente parte desse lugar. Ele tem um sentimento de membresia. Ele é membro integrante da nação. E por isso que ele vai defendê-la tanto, e vai acreditar nessa nação como a solução para todos os seus problemas, e ele vai realmente idolatrar a sua nação, certo? Então, a membresia é quando o membro, ele decide que ele faz parte da nação. Existem hoje teóricos na ciência política, na antropologia, nas ciências sociais, que vão discutir se no Brasil já houve em algum momento o sentimento de pertencimento à nação brasileira e o nacionalismo de fato. Pela origem do Brasil, por ser uma mistura de vários povos, a gente sabe,
né? Pela forma que a nossa nação é formada, a partir de um colonialismo, né, que tinha suas características próprias, inclusive de não pertencimento, certo? Se discute muito se a gente tem condições de ser uma nação de fato nacionalista. Né? Então, como que eu vejo que eu não sou nacionalista ou o outro não é nacionalista? A principal característica, eu não enxergo o espaço público como algo que também é meu. Lixo na rua. Brasília é um exemplo ótimo disso. As pessoas aqui entendem que o espaço público é de fato público. Eu sou de Belo Horizonte, lá ninguém entende. Se você for em Belo Horizonte, qualquer lugar da cidade, bairro chique, bairro vulnerável, vai ter lixo na rua do mesmo jeito, em todos os lugares. Vai ter espaço depredado do mesmo jeito, em qualquer lugar. Eu não vejo o público como meu. Eu não tenho essa sensação, esse sentimento de pertencimento. Eu não sou nacionalista. Nós, enquanto brasileiros, nós pouco desenvolvemos isso. Pouquíssimo. É muito recente esse sentimento de pertencimento. E muito também pontual em termos de tamanho da população. Então, se formos em países europeus, nos Estados Unidos, no Japão, vocês vão perceber que tudo que é público é lindo, é cuidado. Todo mundo ajuda a cuidar, todo mundo quer que esteja bonito. Por quê? Porque eles têm realmente o sentimento de pertencimento e são, de fato, nacionalistas. Então, nós temos alguns tipos de nacionalismo. Nós temos o nacionalismo cívico, o nacionalismo étnico, e aí a diferença é o foco, né? Aquilo que, de fato, para mim, nacionalista é o que traz esse vínculo com a minha nação. Então, o cívico é a lealdade ao Estado e o étnico é a lealdade ao meu grupo, certo? Ao meu grupo populacional, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, não vou dizer que os movimentos raciais, eles são nacionalistas, mas eu posso trazer aqui de forma análoga, né? Ou seja, quando eu tenho um sentimento de pertencimento por aquele povo especificamente, eu sou nacionalista. Vou usar o exemplo dos Quakers, que nós temos nos Estados Unidos. Eles são nacionalistas étnicos. Os ciganos são nacionalistas étnicos. Não é o Estado, a lealdade não está ao Estado. Na verdade, o Estado nem interessa, está a eles mesmos, enquanto povo, enquanto segmento populacional, certo? Mais algumas características ali do nacionalismo, né? A nação deve ser o foco supremo da lealdade de seus membros, que dependem dela para o seu bem-estar e para a sua própria existência. Se uma nação vai bem, os seus membros vão bem. Se uma nação vai mal, os seus membros vão mal. Então, eu estou totalmente dependente aqui da minha nação, se eu sou um nacionalista cívico, ou do meu grupo populacional, se eu sou uma nacionalista étnica. Perfeito? Tal como o conservadorismo, o nacionalismo está assentado nas tradições particulares também. A nação é formada por tradições. Perfeito? Então, o nacionalismo aplicado às diferentes jurisdições, o que a gente tem, certo? A vida e a liberdade vão ser condicionadas à nação que eu tenho, certo? Então, cada nação tem a sua estrutura, tem a sua forma, e isso vai condicionar diretamente a minha garantia à vida ou não e à liberdade. Na jurisdição familiar, né, a estrutura de família e educacional, na verdade, não são impactadas, não importam, certo? Para o nacionalista, o que está em jogo é a nação, a tradição, não no sentido mais cultural, mas a tradição que a gente está falando de Estado ou de povo que se tem ali, então não é uma jurisdição impactada.
A jurisdição econômica, sim. O nacionalista, ele se protege dos outros países e, portanto, em termos econômicos, eu tenho um protecionismo econômico. Tanto que o protecionismo econômico é muito forte nos Estados Unidos, que é uma nação extremamente nacionalista, certo? Os Estados Unidos, ele, para se abrir comercial e economicamente, para fazer transações comerciais, econômicas com outros países, muita coisa é colocada na balança. E mesmo assim, ainda se tem uma barreira muito grande. E olha que interessante, mesmo nos governos democratas que são alinhados com o socialismo. Então vejam que o socialismo também pode ter aqui traços nacionalistas em diferentes esferas. Na jurisdição política, a gente está falando do Estado baseado nos costumes e nas leis locais. É um Estado que vai bater de frente com a globalização, com todos esses processos de abertura, inclusive política, como é na parte econômica. Assim como para o socialismo, o nacionalismo também, ele não tem, enquanto ideologia, traços claros que são bíblicos, certo? Para nenhuma das jurisdições. Mas como eu comentei, a valorização do local onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, ela é sim bíblica. Certo? Então, se eu entendo que Deus ele tem um chamado, ele tem um propósito para a minha vida naquela nação, eu preciso honrar, eu preciso valorizar, eu preciso sim, viver e dar o meu melhor por aquele local. Isso não significa que a diferença da ideologia, que eu vou idolatrar a nação. A nação é a minha fonte de salvação. Ela não é. Perfeito? Para concluirmos, a última ideologia, democracia. E aqui eu gostaria de tratar muito em relação à democracia também no âmbito familiar, que é, para mim, o principal problema hoje e a principal jurisdição que ela avançou e a gente está aí com frutos muito negativos desse avanço da democracia ideológica na jurisdição familiar. Mas bem, o que é democracia? É uma forma de governo. Isso é conceito no âmbito da teoria política, certo? Eu posso ter um governo que atua de forma autoritária ou eu posso ter um governo que atua de forma democrática. Eu posso ter uma liderança que atua de forma autoritária ou uma liderança que atua de forma democrática. Não necessariamente só na esfera política, em qualquer esfera. Certo? Inclusive dentro de casa, na escola, na universidade, em qualquer esfera, certo? Então, a democracia aplicada à esfera política, ela vai descrever um sistema político, por ser essa forma de governar. Certo? Então, a gente vai ter a democracia representativa, que é a forma que nós temos aí para escolher os nossos representantes por meio do voto. Esses representantes vão ocupar cargos políticos e eu posso ter uma democracia mais extremada, que é a democracia deliberativa ou participativa, onde eu vou participar diretamente, eu vou tomar as decisões diretamente, certo? Dentro da teoria democrática, se a gente voltar ao princípio de tudo, lá na antiguidade, com os gregos, a democracia, ela sempre foi vista e interpretada como o pior dos sistemas políticos. Sempre. Se a gente voltar lá em Aristóteles, ainda, lá, antes ainda da vinda de Cristo, a gente vai ter, assim, um olhar muito negativo da democracia, certo? O que se pregava, na verdade, era a politeia, que hoje é o que a gente entende como democracia participativa, que é impossível, porque a politeia, naquela época, as cidades eram muito pequenininhas.
não tínhamos milhões de pessoas, e além disso, além de serem pequenininhas, o conceito de cidadão, que era quem participava, era muito restrito. Eram homens livres acima de 21 anos, com propriedades tais, tais e tais, ou seja, a gente estava falando de centenas de pessoas, certo? Essa era a politeia, essa era a visão muito positiva que se tinha de participação. Então, a politeia era positiva e a democracia era negativa. Ninguém queria democracia. Assim como a monarquia era positiva e a tirania era negativa. Ou a aristocracia positiva e a oligarquia era totalmente negativa. Mas ao longo do tempo, e muito, com a influência da Reforma Protestante, essa concepção de democracia, ela vai se aperfeiçoando e a democracia passa a ser vista como uma forma de governo positiva, e não só positiva, mas também necessária. E mais do que necessária, como a melhor para os estados modernos, para as grandes nações. Mas que democracia era essa? E aqui eu vou trazer uma expressão que é importante para a gente diferenciar a ideologia. Era a democracia enquanto estrutura, enquanto ferramenta, enquanto instrumento de escolha de representantes. Essa é a democracia bíblica. É uma forma um método de seleção de representantes. Essa democracia, enquanto essa forma de seleção de participantes, tem 7 características, certo? Ou seja, a gente pode, não vou falar aqui esgotar, mas a gente pode listar aqui quais são essas principais características de uma democracia enquanto ferramenta, enquanto estrutura. Ela precisa assegurar que todos tenham direito ao voto, certo? Então, se eu tenho 100 pessoas, 100 precisam votar. Esse voto, ele precisa ter o peso, o valor igual para todo mundo. Eu não posso ter um voto com peso 2. Eu tenho um voto que tem peso 1 para o 100. Então, são 100 votos, não são 101 votos, porque um tem peso 2, certo? As decisões, elas são tomadas pela maioria. Ou seja, se a gente tem maioria de 100 pessoas, a maioria simples é 51, metade mais 1. Todo mundo escolheu e dentre aqueles ali presentes, esse todo mundo, esse grupo de todo mundo, a gente teve que 50% mais 1, a maioria escolheu A, B, C ou D, qualquer que seja a decisão. O direito de voto também está atrelado ao direito de se candidatar. O ethos democrático da Reforma Protestante, ou seja, a participação deve ser de todos. Isso é interessante, porque, na verdade, a gente está promovendo aqui o engajamento. A gente está promovendo um ambiente que potencializa vocações. Nem todo mundo vai ser líder, mas nós temos os líderes. Nem todo mundo vai governar na esfera política, mas nós temos aqueles que vão governar na esfera política. Então, é nesse ambiente democrático que essa pessoa que tem o direito de se candidatar passa a ter ali também, o seu, digamos assim, a sua oportunidade de exercer a sua vocação. Deve existir liberdade de expressão nos dias atuais de imprensa para que todos participem desse processo, e aqui eu poderia inclusive dizer de forma justa, porque na esfera política a justiça está associada a essa liberdade também. Certo? Além disso, nós precisamos que todos os cidadãos, independente de quem seja, se é parte de uma maioria ou de uma minoria, tenha a mesma liberdade para exercer seus direitos políticos. Não pode haver segregação. Deus não faz acepção de pessoas. Não é só olhando fisicamente para essa pessoa ou para dentro dela, mas é também para a mente dela. Mesmo que seja uma pessoa com outra cosmovisão e outra ideologia, Deus não faz acepção. Perfeito? Então aqui, num regime democrático de fato, enquanto estrutura, todos têm os mesmos direitos.
Os princípios gerais do Estado de Direito devem ser incorporados, pelo menos aí nas leis. Ou seja, a democracia enquanto estrutura, enquanto essa ferramenta de selecionar os nossos representantes, precisa necessariamente estar baseada nessas características. Mas hoje a gente não vive uma democracia de estrutura, embora ela esteja presente, como no nosso país, no Brasil. Mas as pessoas, mesmo ela estando presente, vão dizer que não existe democracia. Contraditório, né? Contraditório. Uma professora da ciência política, ela escreveu algo muito interessante em uma rede social que eu trago para vocês. Aí. Ela escreveu o seguinte na época da prisão do Lula. Prisão para o melhor presidente que esse país já teve. Com todos os defeitos e erros. Penso nas pessoas felizes. E aí imagino o tamanho do desafio de democratizar social e politicamente este país. Em algum momento, o Brasil deixou de ser democracia nesse período? Em algum momento, o Brasil deixou de ser formalmente um Estado democrático? Nenhum momento. Alguém mudou a Constituição? Passou uma proposta de emenda à Constituição mudando a forma de governo do Brasil? Ora nenhuma. Vejam que em todo o tempo, desde 1985 e com a Constituição de 88, o Brasil nunca deixou de ser uma democracia. Nunca. Isso nunca foi questionado formalmente, com mudança legislativa, inclusive. Mas aqui, uma professora da ciência política que sabe o que é democracia, ensina sobre democracia, vai dizer que o fato de um presidente ser preso significa que o país deixou de ser democrático. E continua, o Brasil está afundando, mas a sede de vingança não consegue enxergar. Não temos mais democracia, nem mesmo aquela mais formal e minimalista possível, que é a democracia enquanto estrutura. Mas onde que se perdeu a democracia enquanto estrutura? Vejam, gente, que existe uma visão aqui completamente contorcida do que é democracia. Na verdade, a democracia sempre esteve presente, mas a gente não está falando de algo democrático. A corrupção não tem a ver com a democracia, é um outro fenômeno. E a prisão por corrupção não tem a ver com a forma de governo estabelecida que sempre no país, desde 1985, 1988 com a Constituição, a gente tem. Nunca se mudou a forma de governo no Brasil e não foi uma prisão que mudou essa forma de governo. Esse é um exemplo, portanto, da democracia enquanto ideologia, não mais enquanto estrutura. A democracia enquanto ideologia, ela vai defender a supremacia e infalibilidade da voz do povo. Qual o problema de se defender aqui uma supremacia de um povo ou da voz do povo e um povo que não erra nas suas escolhas? É que a gente vai ter variações em relação a esse conceito de povo. Então, o povo não necessariamente é toda a população. O povo não necessariamente são todos os cidadãos com direito de voz e voto em um Estado democrático de direito. Quando a gente atribui a um instrumento como a democracia, uma visão ideológica, a gente distorce esse instrumento e esse instrumento ele passa a ser usado para garantir desejos, vontades, opiniões que são privadas.
e não mais públicas de um Estado que, de fato, deveria ser o representante de todos. Então, na democracia enquanto credo, o mal, ele não é apenas o governo de indivíduos diferentes, mas de outros indivíduos que não seja o povo no conceito que o idólatra, o ideológico da democracia vai trazer, certo? Então, se aqueles que estão agindo em nome do povo estão agindo em nome de um povo que, na verdade, não é o povo que eu acredito que seja o povo, parece brincadeira, mas não é. Eu vou dizer que não existe mais democracia. Então, se eu tenho uma parcela dos representantes, a maioria dos representantes que representam uma parcela de um povo, mas essa parcela do povo não é o povo que eu estou dizendo que é o povo que é supremo e infalível, eu vou dizer então que essa parcela que não é povo, na minha visão, ao agir contra o outro que eu acho que é o povo, está sendo autoritária e não há mais democracia naquele Estado. O que a gente tem então? A democracia, enquanto credo, ela vai influenciar todas as esferas da nossa vida. E aí, quando a gente aplica para cada uma das jurisdições, a gente vai entender como é problemático nós dizermos que nós somos democratas, mas nesse sentido ideológico da palavra. Nós sim defendemos a democracia como ferramenta, como instrumento específico, exclusivo de seleção de representantes em um Estado, mas não em outras jurisdições. Então, a democracia na jurisdição pessoal, certo? Nós vamos ver que a vida e a liberdade, elas devem ser definidas pelo povo. Que povo é esse? A gente nunca vai saber. Depende de quem vai estar no comando de um Estado, no comando de uma empresa, no comando dessa instituição que tem autorização política para decidir. Na jurisdição familiar, horizontalização das relações. Tá maravilhoso isso hoje. Ah, porque lá em casa, eu e meu filho, a gente é amigo. Gente, assim, parceiro, nós dois, não tem esse negócio de hierarquia, não. Tem isso, não. A gente tá aqui, ó, de igual para igual, eu converso com ele de igual para igual. A gente debate as coisas, a gente decide junto. Lá em casa, sim, a gente só toma decisão se está todo mundo na mesa, dando opinião, e é consenso. O dia que a Bíblia trouxer esse formato para a família, Jesus já voltou. A gente já vai estar vivendo o pós. Eu não. Muitos vão, eu não vou ver isso não. Gente, a jurisdição familiar é hierárquica. Não tem democracia, não. Tem comando. Tem autoridade aqui. Não tem consenso. Criança de 5 anos não escolhe a roupa que vai vestir, não. Ela não sabe nem o que é roupa. Ela não formou isso. Ela não sabe que cor que ela gosta. Ah, mamãe, qual que você quer, filhinho? Você quer o azul? Você quer o verde? Gente, ela está em formação. Ela não fala o que ela quer comer. Hoje está assim, o que você quer comer, filho? Escolhe aqui, dá 20 opções, como se a criança tivesse maturidade para escolher em 20 opções que ela quer. Ela não sabe nem os sabores das comidas. Papai e mamãe não tem que colocar sob escrutínio dos filhos o que vai ser feito. Isso aqui, gente, é democracia ideológica. Ela está no âmbito da família. Isso não é bíblico. A palavra de Deus vai dizer, ensina a criança, não é discute com a criança o caminho, não. Não é decide com a criança o caminho que se deve andar, é ensina
a criança o caminho, é ordem, é aqui que você vai, é por aqui que você vai, certo? Não existe relação horizontal entre pais e filhos. Isso está destruindo famílias, destruindo famílias. Jurisdição econômica, o modelo econômico depende da vontade do povo. Na jurisdição eclesiástica, tudo na igreja é debatido, é discutido de forma grupal. Gente, vamos sentar aqui, vamos tomar decisão aqui, a gente vai fazer A ou B. Claro, gente, que tem momentos que a gente vai ouvir conselhos, que a gente vai debater, mas em todo o tempo. Jurisdição política, a soberania popular está acima das leis. Nossa, quase que a gente não vê isso no nosso país atualmente. Não tem lei, não tem lei. Por quê? Porque é o povo, mas que povo é esse? O povo podem ser 11. Quem é o povo? Povo podem ser 11, podem ser dezenas, podem ser centenas, ou seja, qualquer um pode conceituar povo. Então aqui a gente tem um problema. Se não é a legislação, se não é o ordenamento jurídico que baliza o comportamento em uma sociedade, os limites dessa sociedade, e é, na verdade, aquele que se diz a voz do povo, a gente não vai ter limite, a gente não vai ter Estado, a gente não vai ter estabilidade, a gente não vai ter justiça, não vai existir nenhum desses elementos. Então, a democracia como credo, para concluir, ela em nada se associa à cosmovisão bíblica de política. Em nada. Nós temos que tomar muito cuidado. O que a palavra de Deus traz sobre democracia se aplica exclusivamente à jurisdição política, à escolha de representantes para os governos, para o Estado. Em nenhuma outra esfera a democracia ela se aplica. Todas as demais esferas têm suas formas próprias de governo. A familiar é pela autoridade dos pais, o mercado é pela liberdade, pelas relações que se formam nessa liberdade econômica, e cada uma vai ter a sua forma de governo. E essa forma de governo não é democrática, a não ser na jurisdição política.